Oi, gente! Então, hoje a gente vai inaugurar um quadro novo aqui no canal, em que eu vou trazer algumas pessoas pra gente bater um papo, falar de assuntos que tem a ver, obviamente, com o nosso tema geral, que sempre vai envolver filosofia, literatura, sociedade de maneira geral. E a minha primeira convidada é a Evelyn. A Evelyn passou um ano, foi um ano? Isso, quase um ano. Deu uns 10 dias pra dar certinho um ano. Na Suécia, né? Então, você saiu do Brasil, você já tinha concluído o ensino médio, né? E aí você foi pra lá e você fez de novo o terceiro ano, foi isso? Isso, exatamente. Eu fiz o último ano do ensino médio lá também. Foi um ano a mais, na verdade, só porque o intercâmbio que eu fiz, que foi o intercâmbio pelo Rotary, ele é obrigatório ser um intercâmbio de estudos, né? Então, eu fui já com esse intuito de aprender a cultura, mas também de estudar lá. A gente sabe que a Suécia é um país, assim, ainda mais pra nós que somos brasileiros, né, que a gente vive com vários problemas sociais, a gente sabe disso, né, é um país que tem muito essa aura, né, de ser um paraíso, né, os sistemas públicos, a política. Na escola, né, o que você viu lá que te chamou mais atenção? Até porque você tem um comparativo, né, bem recente. Então, eu acho que o que mais, assim, me chocou quando eu cheguei lá foi que aqui os alunos, eles têm mais o costume de ir pro colégio para ver os amigos, para conversar, para contar as novidades. Lá não, eles realmente vão pro colégio porque eles querem estudar para já se aprofundar, para depois entrar numa faculdade, né, ou no caso seguir a carreira profissional. Então eles são muito mais focados, digamos assim. Não generalizando, não estou falando que é 100%, né, como aqui no Brasil também não é 100%, mas é uma grande diferença, assim, uma coisa que me chocou bastante, porque eu cheguei, né, brasileira, querendo conversar, e eles, não, mas assim, não, vamos focar aqui. Brasileiro. Eu sou professora, tá? Pra quem ainda não sabe disso aqui no canal, então eu realmente sei do que ela está falando. Você tinha comentado antes que o governo paga para as pessoas estudarem, não só para adolescentes, mas para todas as pessoas estudarem. Como é que funciona? Então, no caso, 1.115 coroas suecas, convertendo isso para reais, dá mais ou menos, não certo, mas mais ou menos de 500 a 600 reais. E eles ganham todos os meses, né, até concluir o ensino médio, e isso desde o comecinho, desde o ensino básico, ensino fundamental. Creche também, que né, geralmente tem as crianças, enfim. E aí, eles pagam, o governo paga, porque eles têm esse intuito de dizer que os adolescentes e os alunos, eles devem priorizar os estudos e não começar a trabalhar cedo e deixar os estudos de lado. Então, assim, eles falam que eles vão ajudar com a renda, eles vão dar um pouco de dinheiro para que esse aluno consiga estudar e ao mesmo tempo ter o seu dinheiro, sua renda. Uma das coisas que a gente percebe, assim, que é bem marcante no Brasil, e é um dos nossos problemas, na questão da educação, é que existe uma diferença bem marcante, infelizmente, entre o ensino público e o ensino privado. Você comentou que lá tem escolas privadas, né? Mas elas não são no mesmo formato que são aqui. Não, até isso chocou eles lá, porque eles não conseguem associar várias coisas que acontecem no Brasil, porque a realidade é diferente. Mas assim, as escolas privadas e as públicas lá, é basicamente a mesma coisa, porque você não paga. A escola privada, ela só é comandada por outra, né, por outra instituição, mas você não paga para ir para esse colégio. Então é a mesma coisa que a escola pública, sendo que o ensino nas duas é equivalente, então é a mesma coisa. Sim. Seria mais ou menos para que exista diversidade de linhas metodológicas, ou que tenha diferentes pessoas ali administrando, mas não vai ter uma lógica ali de ter professores diferentes ou um formato diferente de educação, tipo, independente. Exatamente, o que você estuda em uma, você vai estudar na outra. E o interessante é que o ensino médio lá é como se fosse uma pré-faculdade. O que você estuda no ensino médio, por exemplo, você pode fazer um mini curso para trabalhar em hotéis, para administrar um hotel. Ou você pode fazer economia, né, que daí vai mais para essa área de humanas, RH, enfim. Então, por exemplo, se você tem um enfoque, você quer alguma coisa no teu futuro, você já pode direcionar isso no ensino médio e fazer esses 3 anos já cursando algo que você gosta, sem ter que cursar outras matérias obrigatórias. Só que, porém, até o ensino fundamental você tem que estudar todas as matérias, sempre você precisa ter uma base, né? Você tem que ter embasamento. Outra coisa que a gente sempre ouve falar da Suécia e faz parte, né, do ideário sobre a Suécia, do ideário popular da Suécia, a gente vai encontrar o político andando de bicicleta, a gente vai encontrar o CEO de uma grande empresa no transporte público.
é mesmo isso? Tipo, é real? Sim, é muito diferente, porque lá, assim, você tá andando na rua, você encontra, sabe, os políticos, você encontra pessoas famosas, que, por exemplo, no Brasil é uma coisa mais distante você encontrar um famoso ou coisa assim. Ou você tem um famoso, tem um monte de gente ao redor. Lá é uma pessoa comum, podemos dizer, é uma pessoa assim, igual as outras, tudo bem, pode ser o maior cantor da história, tudo bem, ele continua sendo uma pessoa tranquilo, ele passa nas ruas normal, não tem ninguém vindo pedir, claro que sempre surge autógrafo, mas nada que nem no Brasil, assim, que seja tão grande, algo tão grande. Mas assim, político é uma coisa bem diferente, porque aí já entra na questão, né, da desigualdade, coisa, porque lá é tudo igual. O salário também é muito parecido, tanto de um médico quanto uma pessoa que trabalha no mercado, por exemplo, não é grande. Então, é bem diferente, assim, esse lado eu achei muito diferente. Algumas coisas que a gente, né, realmente precisa prestar atenção. Quando a gente fala de desigualdade social no Brasil, né, é uma distância muito grande. Lá existem as pessoas que ganham mais dinheiro e as pessoas que ganham um pouco menos de dinheiro, mas nada que vá diferenciar o acesso à dignidade humana, né? E talvez é aí que a gente precisa focar todos os nossos esforços. A gente está num ano que é crucial para algumas decisões do nosso país, né? Como professora do ensino médio, em diferentes contextos diferentes, eu vejo que muitos alunos, eles se limitam, né, nos sonhos, nos objetivos. Por exemplo, eu não vou tentar medicina porque é muito difícil. Mesmo tendo potencial de ser um baita profissional, muitas vezes acaba escolhendo outras coisas porque não são acessíveis, né? Como é que você viu isso lá? Os alunos lá, eles têm acesso a tudo, digamos assim. Então, como eles têm maior acessibilidade e disponibilidade de conhecer outras coisas, eles não se limitam, os sonhos não têm limite. Se você sonha um dia trabalhar na NASA, você conseguiria trabalhar na NASA, sabe? Então isso é uma coisa muito diferente. Eu voltei de lá muito mais sonhadora, assim, às vezes a gente tem que colocar, né, o pé no chão, mas lá eles são assim, não, eu tenho o sonho de ser médico, eu vou tentar ser médico. Porque você tem a possibilidade de você estudar, enfim, e tentar entrar numa faculdade. Então assim, as pessoas, elas têm essa acessibilidade. Mas ao mesmo tempo, claro, que se você tem um sonho desde pequeno de ser um enfermeiro, você vai conseguir chegar, estudar e passar na faculdade e exercer essa profissão. Lá não é colocado, imposto barreiras, por exemplo, de que a medicina é muito difícil, eu não vou conseguir passar, então eu vou para um curso que seja mais fácil. Não tem isso. Se é uma coisa que você quer, você batalha e consegue. E outra coisa, lá também não tem essa pressão de terminar o ensino médio e entrar numa faculdade. Isso não é. Eles prezam muito isso de que a vida é longa, você tem que ser aproveitada. Então, assim, se você não conseguiu ou não teve tempo de se dedicar inteiramente a tal coisa, dá um tempo, respira, tira esse tempo pra você, absorve e depois coloca mais esforço naquilo e tenta novamente, sabe? Sim. Eles são muito persistentes e isso é uma coisa que eu acho que todos os adolescentes aqui no Brasil precisariam, porque muitas vezes a gente tem muita pressão de família, de amigos, de escola, só que na verdade você acaba passando a vida inteira estudando, às vezes estudando algo que você não gosta, porque a sociedade impôs que você tem que terminar o ensino médio e começar uma faculdade. Não é assim. Você até falou de uma palavrinha, né, que foi uma das primeiras que você aprendeu quando você chegou lá, que é fica. Fica. Isso. O que é esse fica? Fica é um tempo que eles tiram quase todos os dias, mais no verão, porque no inverno é mais frio, não tem muito isso. Todo mundo preso no inverno. No inverno é mais cara fechada, assim, né, o humor não é tão bom. Mas o fica em si, ele acontece mais no verão, ele é bem corriqueiro, assim, quase de todo dia, cotidiano, e é um tempo que você tira do seu dia, geralmente às 10 da manhã ou às 4 da tarde, e às vezes às 9 da noite, porque como eles jantam cedo, às 9 da noite, que você tira com os seus amigos ou com até a sua família pra você tomar um cafezinho e conversar sobre o que foi interessante no seu dia, na sua semana. É um tempo pra aproveitar mesmo. Tipo, uma hora do recreio pra vida. Isso. Você sempre vai ter. No trabalho isso também acontece? No trabalho isso também acontece. Um momento você trabalhou 2 horas e você quer ter uma pausa. Então vou ter um fica, convida uma colega de trabalho, na empresa mesmo, no local de trabalho, você tem um fica, conversa um pouco, depois volta pro seu emprego. Eu cheguei a ver que algumas empresas têm espaços pra isso, né? Tipo, tem lá sofazinho, um lugarzinho pro café. E não existe aquela pressão de, tem que trabalhar. Não, tipo, inclusive tem a visão de que isso vai aumentar a produtividade e o valor desse trabalho, inclusive. Eles falam que assim, se a população, se a sociedade estiver feliz e contente, elas vão realizar um trabalho melhor. Então assim, por que colocar pressão e falar, não, você tem que terminar isso, você tem que, sabe, conseguir isso,
talvez isso acabe sendo mal feito, né, ou não colocando tanta energia positiva, enfim. E aí eles têm, se você tá cansado num dia mais cansado, talvez você tire uma hora desse dia, vai pra casa uma hora antes, e no outro dia você faz uma hora a mais. Então é tudo muito assim, você meio que escolhe, não é muito... Pessoal acha que o Google inaugurou esse tipo de pensamento e a Suécia faz isso em todas as empresas praticamente já. Talvez, provavelmente há mais tempo, né? É padrão, é da cultura deles? É da cultura deles. Eles são pessoas muito calmas, sabe? Foi muito difícil, assim, eu acho que eu não conhecia alguém que fosse tão ansioso ou nervoso, ou meu Deus, tudo tem que ser na hora, sabe? Não, eles dão tempo, eles são calmos, eles conversam, até no jeito de falar, eles têm mais paciência, sabe? Coisa que eu acho que aqui falta bastante, que é paciência. Então, assim, lá é um país que é mais paciente, as pessoas são mais, não deu pra fazer hoje, beleza, vamos fazer amanhã, sabe? Tudo assim, nada que legal. Uma das outras coisas que a gente vê de choques culturais, né, principalmente quando a gente fala de brasileiros, que os brasileiros são muito calorosos, são muito carinhosos, e isso muitas vezes é um choque cultural, ainda mais quando a gente tá falando de povos nórdicos, a gente tem às vezes aquela visão de que eles são frios e tal. Você sentiu essa diferença? Não vou dizer que não, porque a cultura deles é muito diferente, né? O povo brasileiro é um povo mais de abraçar, é um povo mais quente, assim, né? Mais caloroso, chega, abraça, mesmo que você não conhece. Lá eles são mais reservados. Eles são muito amorosos entre família ou entre amigos, pessoas que eles conhecem, mas ao mesmo tempo eles não são muito abertos a pessoas que não conhecem. Por exemplo, uma coisa que me chocou bastante é esperar no ponto de ônibus, a lotação no caso aqui que a gente fala, né? Mas no ponto de ônibus. Eles esperam, por exemplo, uma pessoa aqui, uma pessoa 1 metro de distância, outra outro metro, sabe? Não é algo próximo. E eu lembro que eu chegava nos primeiros dias, eu já dava bom dia, boa tarde, e eles me olhavam com uma cara de... Essa aí provavelmente não é sueca, né? Essa pessoa vem de outro lugar. Porque eles são mais, assim, mas é porque eles são reservados, não que eles sejam frios, sabe? Completamente. Mas o povo, assim, da Europa em geral, eles não são tão calorosos como no Brasil. Eu acho que isso é uma parte muito vantajosa pra nós. Esse é um dos aspectos que você considera que a gente pode ensinar mais, né? Porque assim, eu amo a cultura da Suécia, eu pretendo voltar, enfim, mas eu acho que a cultura do Brasil, que tem tanto um pouquinho de cada lugar, é a melhor, assim, não tem. É isso, então, acho que, né, dá pra gente ter uma ideia, mais ou menos, de como que foi essa experiência, né, de um país que a gente ouve falar muitas vezes como uma referência pra tanta coisa e acaba se criando mitos, né? Você falou que vários deles não são mitos, né? Realmente é isso aí. E que legal, né? Sempre que eu comento, que eu falo sobre, por exemplo, desigualdade social, políticas públicas de acessibilidade, né? Muitas vezes eu acabo falando pros meus alunos, olha, a gente tem referências no mundo que são incríveis, né? Será que a gente tá olhando para as referências certas quando a gente se compara com outros países, né? Pensar em políticas públicas, pensar em melhoria nas condições sociais, valorização de serviços de base, né, que é o caso da educação, da saúde, né, da infraestrutura, né? Então eu acho que é isso. E também acho que fica a mensagem de vamos sonhar um pouco mais, vamos aumentar, né, isso que você comentou, né? Sim. Acho que é essa mensagem que você acha. Eu acho que o que eu mais trago da Suécia mesmo, vamos levar as coisas com um pouquinho mais de paciência e olhar pra vida com um olhar mais positivo, talvez, uma energia melhor, sabe? Emanar uma energia mais positiva. Eu acho que essa é a melhor mensagem. É isso então, e gente, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu pretendo, né, agora trazer a mais algumas pessoas pra falar de temas que são interessantes, que eu acho que atraem também um pouco da curiosidade e do interesse das pessoas que assistem aqui o canal. Obrigada e até a próxima. Gente.